Glórias a Deus. Eu salvo a amada igreja na santa e paz dos senhores, amém? Amém. É um motivo de muita alegria poder estar aqui hoje cultuando com os irmãos, conhecendo mais um povo que está lavado e está no caminho ali para morar conosco no céu, né? Mais um povo que vai estar glorificando, vai estar festejando lá no céu quando a trombeta soar, né? É maravilhoso quando a gente vem, passa em várias assim, igrejas, a gente vê muito, conhece outras pessoas novas, para que nós possamos, né, assim, ver pessoas, ver como Deus está trabalhando. Um povo lá atrás que a gente vê na Bíblia aqui lá atrás, um povo era pequenininho, o povo foi crescendo, agora tem a multidão. Tem uma multidão que Deus quer salvar e muitos estão salvos já. Muitos Deus já está falando assim, esse eu vou preparar, esse eu vou levantar. Amém? E queria pedir para o irmão, se puder, estou no fundo, irmão. Como diz o meu pastor, meu ex-pastor, né, que foi embora, nós temos obrigação, o pastor tem obrigação de trazer Deus para casa, mas para levar até o seu e o meu coração é com vocês, né? Não somos nós, já é com vocês. E desde já eu queria pedir para os irmãos que puder, que abrissem a vossa Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo de número 8. Livro de Levítico, capítulo 6 e versículo número 8. Glórias a Deus, aleluias. Deus é tremendo, é maravilhoso. Glória a Deus. Amém? Todos encontrou? Amém. Diz assim a palavra do Senhor, por tema, a lei do holocausto. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem a Arão e aos seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre o altar toda noite, até pela manhã. O fogo do altar arderá nele. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e vestirá as calças de linho sobre a sua carne. E levantará as cinzas quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e colocará junto ao altar. Depois tirará suas vestes e vestirá outra veste, e levará a cinza fora do arraial, para um lugar limpo. E o fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele colocará em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Irmãos, o versículo chave Deus tem me revelado é o versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Palavra do Senhor. Eu acredito que muitos que estão aqui viram, primeira vez que eu vim na igreja com os irmãos, poderia sentar. Primeira vez que eu estive vindo com os irmãos, desde a primeira vez que eu estive cultuando com os irmãos aqui, eu falei para o Senhor: Senhor, me concede a oportunidade de me trazer a palavra, porque o Senhor pode fazer tudo, o Senhor é tudo do Senhor. E graças a Deus, Ele me deu essa palavra. Logo, acho que 3 dias depois de eu ter saído daqui, Deus me deu essa palavra. Eu até comentei com a minha esposa, eu falei assim: vou me preparar, porque em nome de Jesus o pastor vai me chamar para ministrar a palavra, ele vai me dar uma oportunidade. Em nome de Jesus, eu vou me preparar aqui, vou deixar uma palavra. Deus me revelou essa palavra, eu venho estudando há alguns dias já. Então, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração foi essa. Os irmãos podem ficar sentados, eu vou estar orando. Aquele que quiser orar sentado, que quiser levantar, fique à vontade. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, Senhor Jesus Cristo, Pai amado, Pai querido, Senhor, diante da sua presença, Pai, aqui estamos mais uma vez. Pai, desde já eu peço a Ti a Tua direção, Senhor. Desde já eu peço a Ti, Papai, o avivamento do Senhor. Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, que aqui estamos, Pai. É mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Pai, estamos aqui, Papai Santo, pela sua misericórdia. Pai, estamos aqui para fazer a Tua vontade, para adorar e louvar o Teu nome, Pai. Deus, a palavra do Senhor
Pai, tudo aqui é do Senhor, papai, tudo pertence a Ti, Senhor. Deus, eu peço a Ti nesta noite, a Tua direção. Espírito Santo vai tocando, Espírito Santo vai abrindo dos céus, Pai. Espírito Santo derrama, Pai, a cura. Aquele que entrou enfermo, que venha sair curado. Aquele que entrou desanimado, venha sair revestido, Pai, do Teu poder. Aquele que chegou desanimado vai sair daqui transformado, eu creio, Pai. Pai, em nome do Senhor, Papai Santo, eu peço a Ti, Pai, envia os Teus anjos com a espada desembanhada, Senhor, e vai quebrando todas as correntes, todo o jugo. Eu te peço, Pai amado, em nome do Senhor, aviva a Tua obra, Pai, manifesta a Tua graça e o Teu poder. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, a Deus. Amém. Irmãos, uma palavra do Senhor tem nos falado, falou comigo, diz assim: falou o Senhor a Moisés. Eu estive lendo, meditando nessa palavra, e como meditei, encontrei algumas coisas que me chamou a atenção. Antigamente o Senhor deu essa ordem a Moisés, logo depois que o povo saiu do Egito, logo depois que Deus resgata o povo do Egito e traz para o deserto. O Senhor, Ele deixa o povo caminhar, e o povo está caminhando há muito tempo, e nesse momento, depois de alguns anos ali, já o povo caminhando no deserto, depois de passar o Mar Vermelho e tudo, o povo caminhando, o Senhor aparece para Moisés, e diz: Moisés, olha, constrói um tabernáculo, Moisés, constrói, porque eu quero trazer a presença do povo para mim, porque eu resgatei o povo do Egito, mas o Egito ainda continua no povo. Então, constrói, Moisés, porque eu quero trazer a presença do povo para mim. E no deserto não tinha como o povo se chegar diante de Deus. A gente sabe que naquele tempo, para uma pessoa se chegar diante de Deus, primeiro ela tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote ali fazia um sacrifício por ela e apresentava ao Senhor para que ela tivesse sendo perdoada seus pecados. Então, não é como hoje. Hoje a gente, graças à misericórdia de Deus, rasgou o véu se rasgou. A gente tem o livre acesso para falar com Deus a hora que nós quisermos. E mesmo assim a gente vê que tem pessoas que não falam, desanimam, deixam para lá. Então a gente vê na Bíblia que por muitos anos foram construídos vários tabernáculos, mas esse a qual o Senhor ele adverte Moisés é logo quando Moisés ele se aproxima do Monte Sinai. E no momento em que Moisés ele se aproxima do Monte Sinai, o Senhor aparece para Moisés, diz: Moisés, agora Moisés, é o seguinte, eu quero que você construa um tabernáculo diferente. Eu sei que até aqui foi muito tabernáculo que você construiu, foram feitos vários tabernáculos, mas esse aqui vai ser diferente, Moisés, porque esse eu vou limitar. Não vai ser qualquer pessoa, não vai ser qualquer um que vai chegar diante dele. Moisés, esse vai ser só o escolhido. Então Moisés, ele está ali começando a construir. Deus dá visão para Moisés. Deus diz para Moisés: Moisés, constrói, prepara tudo. Eu vou dizer para você o que você vai ter que pegar, o que você vai ter que preparar para construir, Moisés. E Deus diz: em 3 dias aparecerei para você e para o povo. Então o povo está ali no Monte Sinai, o povo está ali todos reunidos, e Moisés está falando com o Senhor. Então Moisés está lá falando. Aí Moisés volta do monte e diz para o povo: olha, o Senhor falou comigo, falou assim, assim. Tirei todos os seus pertences, joias, ouros e pratas e assim por diante. Nós vamos construir um tabernáculo. E esse tabernáculo vai ser diferente. Não vai ser o mesmo tabernáculo que nós viemos construindo atrás. Esse vai ser diferente. Porque Deus, Ele quer falar conosco, Ele quer mostrar a sua glória para conosco. Até que Ele tem nos guiado, até que o Senhor tem nos trazido. Diante de tantas dificuldades a gente tem enfrentado, Deus, Ele tem nos guiado. Deus, enquanto o povo estava no deserto, o povo não tinha água. O povo começa a questionar com Moisés. Moisés vai e fala com o povo: Senhor, Moisés vai e fala com Deus: Senhor, o povo está reclamando, o povo está murmurando porque quer água. E Deus diz para Moisés: Moisés, vai até lá e toca naquela pedra, e vai sair água. Irmãos, é uma coisa tremenda quando eu comecei a ler essa palavra. É uma coisa tremenda que vai falar de sacrifício, vai falar de vários sacrifícios. Porém, essa parte que Deus mandou Moisés em Êxodo tocar na pedra para sair água, me surpreende, porque imagina, você ali naquele deserto, imagine eu e você, que qualquer talvia que vem nos afrontar, muitos daqui olham para trás, mas o Senhor diz assim, em Lucas, lembrai da mulher de Ló, que olhou para trás e que ela transformou no quê? Numa estátua de sal. Não olhe para trás, porque se você colocou a mão na água, você não
pode olhar para trás. Deus, Ele te chamou para ser um soldado de guerra. Deus me falou desde o princípio que não ia ser fácil, que no mundo nós teríamos aflições, mas se nós tivermos de bom ânimo, nós vencerá, porque Ele venceu. Então, o povo está ali no deserto, e nesse momento o Senhor apareceu para Moisés, e Moisés, quero que você faça um tabernáculo diferente. Então, em Êxodo capítulo 19, versículo 12, Deus vai dizer assim para Moisés: Moisés, se constrói assim, e limita, Moisés, e limita o povo, limita, que eu vou falar para você quem que vai poder e quem não vai poder, limita. Eu quero um tabernáculo com 3 partes: é o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. O átrio, o tabernáculo, vamos fazer uma comparação. O tabernáculo era mais ou menos uma congregação que Moisés construiu, mais ou menos essa igreja. Porém, tinha um pátio, é a parte que fala átrio, tinha um pátio. E naquele átrio ali, tinha uma pia, um tanque, aonde os sacerdotes, eles tinham que, toda vez que fossem entrar para oferecer sacrifício, eles tinham que lavar os seus pés, lavar as suas mãos, para chegar até o lugar santo. Então, ali ele chegava, aí dali ele oferecia, fazia o sacrifício, e ia até o lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, onde Deus se apresentava. E o que é mais, vamos mais além, o que é mais interessante, é que aquele tempo, para nós chegar diante de Deus, o pecador, ele tinha que preparar um cordeiro, um animal, um gado, uma ovelha, que seja, mas tinha que ser, Deus disse que tinha que ser perfeito, não pode ser de qualquer jeito, tinha que ser perfeito. O que Deus me dá a entender nessa palavra, nessa noite aqui, qual é o sacrifício, qual é o que você tem escolhido para chegar diante de Deus, qual é o sacrifício que você tem oferecido a Deus. Você tem oferecido um sacrifício de qualquer jeito, Deus não recebe, porque Deus disse que tem que ser perfeito. O povo de Deus falar para o povo assim: não é sacrifício, não é ovelhinha, não quero ovelhinha de qualquer jeito, não quero bode de qualquer jeito, não quero carneiro de qualquer jeito, eu quero perfeito. Ah, mas tem uma machucadinha na orelha, não serve. Tem uma pulguinha, não serve. Machucou a pata, não serve. Tem que ser perfeito. Tem uma manchinha, não serve, tem que ser perfeito. Então Deus diz para mim e para você essa noite: qual é a forma que você tem tentado se aproximar de Deus de qualquer jeito? Não é assim. Talvez você se encontre num deserto, talvez você se encontre numa prova, e você está vendo que não está tendo solução, mas você tem parado para pensar qual é a forma que você tem se chegado diante de Deus para pedir misericórdia? Será que você tem pensado? Deus, Ele diz que o fogo tem que arder continuamente. Então, a palavra do Senhor nos adverte nesta noite é para que nós venhamos oferecer sacrifício ao Senhor. Não importa, talvez você vai pensar: mas ontem eu paguei o preço, ontem eu sacrifiquei, ontem eu jejuei. Mas o que foi para ontem é para ontem, o que Deus quer hoje. Deus quer hoje. O que foi para ontem vai ficar para ontem, o que você vai dar hoje é para hoje. E não se reserva não, porque Deus tem mais para mandar. Enquanto você dá glória aqui, Deus Ele visita a sua família. Enquanto você dá aleluia aqui, Deus Ele visita o seu que está enfermo. Enquanto você dá glória aqui, Deus Ele visita a sua casa, Ele livra a sua casa. Deus Ele está dando para mim e para você uma oportunidade, Ele está dando para mim e para você uma advertência, a qual nós devemos olhar, parar e pensar e olhar. Qual é a maneira que temos se aproximado de Deus? É de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito que pode chegar. Talvez eu e você falamos: mas nós temos oferecido sacrifício, nós temos orado, nós temos pedido a Deus tanta coisa, que agora tem acontecido, estamos no deserto, porque você não está pagando o preço certo, você não está preparado certo. Você tem que voltar lá atrás, pesquisa lá atrás, volta lá atrás e vê: Senhor, onde eu estou errando, me ensina a consertar, aonde que eu estou errando, que eu não estou conseguindo receber a resposta, me ajuda, Senhor. E Deus Ele vai nos mostrar, Deus Ele vai nos mostrar. Então o tabernáculo de Deus era assim, foram vários construídos, mas esse tabernáculo mosaico, Deus quis dessa forma. Deus falou assim: Moisés, eu quero que você limita. Porque nessa palavra, eu estou falando bastante nessa palavra de limitar, é porque talvez eu e você, talvez nós devemos advertir uma coisa, que você vê, para nós vermos, irmão, Deus, o povo de Israel estava com a presença de Deus ali, o povo andava com a presença de Deus, mas o povo andava com a presença, mas Deus parava, desmontava o tabernáculo, o povo esquecia de Deus. Mas a obrigação do sacerdote, dos levitas da casa, era manter o fogo aceso. Será que você tem mantido o fogo aceso dentro da casa?
Será? Deus falou assim: eu vou mandar fogo, mas a responsabilidade de manter acesa é com vocês, é comigo, com você. Não adianta você estar no culto nesta noite, está glorificando, está adorando, mas sair da porta para fora, esquece, acabou, não vou orar, vou ficar de domingo, terça tem culto, eu vou no culto, Deus renova. Você vai vir mais frio do que você entrou hoje. O fogo tem que continuar aceso. Então Deus disse para Moisés assim: dá ordem, Arão, dá ordem, Arão, dá ordem, Moisés, dá ordem, porque eu quero que o fogo mantenha aceso. Então Moisés vai e diz para Arão todas as coisas. E nisso Moisés construindo o tabernáculo, Deus falou assim: eu vou limitar. Aí o que eu quero que você entenda nessa parte onde limitar é que talvez eu e você temos nossos cantinhos de oração, nossos cantinhos na nossa casa, que nós costumamos falar com Deus. Mas você já parou para pensar quem que você tem colocado dentro da sua casa? Quem você tem aberto o portão? Deus nessa noite Ele manda você limitar a quem entra e quem deixa de entrar na sua casa. Limita. Tem o crente, tem aquele crente que é cheio, tem aquele crente que pode chegar até o portão, que pode falar com você, conversar. Tem um que pode só pode manter o bom dia, boa tarde, olha lá, porque hoje em dia só pela misericórdia. Mas tem uns que podem entrar com você, você pode correr quando você vê, dar a paz do Senhor e falar: meu irmão, vem orar comigo, porque esse tem fé, esse tem unção, esse eu posso orar com ele, que nós vamos pisar na cabeça de Satanás, esse vai orar comigo. Mas muitos querem entrar no nosso lar para ver como é que você está, como você está vivendo. Talvez se ele entrar na sua casa hoje e ver você bem, ele vai sair alegre? Não vai ser alegre na sua frente, mas nas costas vai virar, vai ficar triste, vai falar: não está acontecendo o que eu estou querendo. Mas se você chegar e limitar, é só você e Deus, é você e Deus. E Deus disse para Moisés desse jeito: eu quero limite, não vai ser qualquer um que vai entrar, não vai ser qualquer um, Moisés. Então Moisés vai, constrói o tabernáculo com o povo, e nesse momento Moisés consagra e diz para Arão: Arão, o Senhor deu ordem para você e teus filhos acender o holocausto e será queimado sobre o altar. O que quer dizer essa palavra de colocar o holocausto e acender? Quer dizer que nós temos que, todo dia, para ter novidade, tem que ter holocausto, tem que ter sacrifício. Não adianta você sacrificar hoje, amanhã ou depois você não querer sacrificar, não adianta, o fogo apaga. Então Deus disse para Moisés: Moisés, pede a Arão que mantenha o holocausto aceso, que era o sacrifício. Você quer sacrifício? Você quer lenha no altar? Você quer fogo aceso? Tem que ter lenha, tem que descer. Se você desce, o fogo aumenta. Se você não desce, apaga. É assim a palavra de Deus que nos adverte hoje. É assim. Tem que ter lenha. Sem a lenha o fogo apaga. Quantos aqui já acredito que muitos percebem? Às vezes para pensar quando você está acendendo ali um fogo. E quando você coloca a lenha, ele vai pegar, ele vai manter aceso. Se você virar as costas, deixar, ele vai virar só cinza e vai apagar. Deus nessa noite está mandando para mim e para você: mantenha o fogo aceso, mantenha a lenha, desce. Talvez você lá atrás você orava, você buscava, você não tem tido força e tudo mais, mas nessa noite Deus está falando assim: desce, glorifica porque eu vou descer com renovo, eu vou descer com azeite, eu vou descer, eu vou dar força, eu vou revestir você nessa noite. Então desce, só desce. Então Deus ele diz dessa maneira: acende. E Deus vai dizer no capítulo, no versículo 10: o sacerdote vestirá a sua veste de linho, ele vestirá as calças de linho sobre a carne, ele levantará de manhã cedo. Então todo o sacrifício que era oferecido ali por aquelas vidas que vinha oferecer a Deus ali o sacrifício para os seus pecados, os sacerdotes tinham a obrigação de levantar no outro dia, mas ele não tinha a obrigação de levantar e correr direto ao altar. Ele tinha primeiro que trocar as vestes, ele não podia ir em qualquer veste. O altar somos eu e você, o altar está aqui. Como você tem se chegado diante de Deus, você tem tirado a cinza lá do mundo, você tem tirado a cinza que o pecado, que o mundo afora tem te perseguido, tem te corrompido, para chegar diante de Deus. Deus te tira a cinza, onde a cinza não pode ter fogo. Onde a cinza não pode ter fogo. Você quer fogo, tem que tirar a cinza, tem que limpar. Então Deus disse para Moisés, fala assim para eles: toda vez o sacerdote tem que ir lá colocar seus vestes certos. Então, irmãos,
Eu não sei qual é a forma que você tem chegado nessa noite. Eu não sei qual é a forma que você tem vindo. Talvez você tenha pensado, eu estou fraco. Senhor, eu estou só pela misericórdia. Deus, eu estou passando por uma prova. Mas o Senhor está falando para mim, para você nessa noite. Continua, não para não. Não para. Porque Ezequiel, no vale de Ossos Secos, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele poderia ter falado assim para o Senhor, mas Senhor, só tem pessoa, só tem osso. Não tem como fazer. Mas o Senhor disse para Ezequiel, falou o que para Ezequiel? O Senhor não disse para Ezequiel, só faça viver. Deus disse para Ezequiel, se você crer, pode tu fazer esse osso viver? Ezequiel disse, não, mas tu pode. Então, o Senhor disse para mim e para você essa noite, talvez você se encontre no vale de Ossos Secos, talvez você se encontre no deserto, e o Senhor está falando para mim e para você essa noite, permaneça na minha presença, permaneça, porque é no vale que eu vou te ajudar, é no vale que você vai ver o milagre acontecer, é no vale. Irmãos, tenho para mim que deserto só é deserto se Deus não chega, porque quando Deus chega no deserto, não é mais deserto, é paraíso, porque Ele está com você a todo instante, Ele está com você toda hora. Você está com fome, Deus manda maná. Você está com sede, Deus fala, toca a rocha que vai sair água. Irmãos, é tremenda a palavra do Senhor. Não importa qual seja a minha e a sua situação, Deus Ele nos chamou. E 1 Pedro vai estar dizendo que nós somos sacerdócio real de Deus. Hoje nós não temos mais que pegar um sacrifício, que pegar um animal e levar para o sacerdote. Hoje o sacerdote somos eu e você. A única coisa que nós temos que fazer para você chegar diante de Deus é dobrar o joelho e falar com Ele. Talvez você se encontre numa situação difícil. Eu não conheço a vida da irmã, não conheço a vida do irmão. Talvez você se encontre numa situação difícil, mas Deus está falando assim, meu filho, estou aqui. O que está te impedindo de chegar até mim? O que está te impedindo de chegar até mim? Eu estou com as mãos estendidas para te ajudar. Jeremias 33:3 está dizendo assim a palavra do Senhor: clama a mim e responder-te-ei. Será que você tem clamado? Muitas pessoas abrem a boca para murmurar e para reclamar. Talvez, irmão, agora uma coisa eu vou falar para os irmãos. Talvez a gente é tão falho que só pela misericórdia de Deus. Às vezes as coisas acontecem erradas nas nossas vidas, nós só sabemos reclamar. Nós não sabemos dar glória a Deus quando as coisas dão errado. Mas a gente tem que entender uma coisa, que às vezes acontece coisa de errado, porque Deus sabe de todas as coisas. Talvez se aconteceu errado é porque Deus sabia que lá na frente podia alguma coisa acontecer. Então, nós temos que aprender a não murmurar só, mas glorificar a Deus. A glorificar a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos estão entendendo a palavra do Senhor nessa noite? Então, o Senhor diz assim para Moisés: o fogo, pois, do altar arderá nele, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã. Irmãos, os sacerdotes acenderá a lenha. A obrigação do sacerdote era o quê? Correr de manhã cedo. O fogo não podia apagar. O sacrifício que foi feito ontem, ele tinha que correr lá. Primeiro trocar suas vestes, limpar, arrancar ali o pecado, limpar, ir lá, arrumar o altar, arrancar aquela cinza e colocar lenha ali, manter o fogo aceso. É assim que nós devemos ser na vida de hoje. É assim que eu e você devemos ser, irmãos. Nós devemos estar preparados e estar ali preparado para receber de Deus a presença do Senhor. Nós devemos estar preparados para receber a glória do Senhor, porque, irmãos, se o fogo apagar, nós não vamos ver. A trombeta toca e você fica despercebido, você não sobe. Nós temos que estar preparados. O altar tem que estar aceso. Outra hora Deus disse em Mateus, quando o Senhor se retira para a gente se orar, Ele pega os seus discípulos, Ele vai até mais adiante, Ele vai com todos, mas mais adiante Ele diz para os seus discípulos: olha, ficam aqui, vai comigo só 3, Pedro, Tiago e João. E esses 3 vai. Aí chega mais adiante, o Senhor fala: ficam aqui e vigiem. E o Senhor vai adiante orar. E a Bíblia nos relata que o Senhor começando a orar, não passava acho que nem 1 hora, nem meia hora, que Jesus começa a orar ali. Ele volta aos seus discípulos, acha Pedro dormindo. E ele diz para os seus discípulos assim, para Pedro, mas será possível, Pedro, que não podeis vigiar nem 1 hora comigo? Talvez você ore 5 minutinhos, você está achando que é muito.
Talvez você ora só 1 minuto, você está achando já que, Senhor, eu não consigo mais. Você não consegue falar com a palavra, mas se você chorar, Deus entende. Deus entende. Não importa, irmão. Talvez você só está aqui hoje porque aquele 1 minutinho que você orou hoje, você chegou até aqui. Deus te deu força para chegar até aqui. Porque a palavra do Senhor diz que nós estamos tão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, que está todo tempo nos cercando para nos fazer parar. Todo tempo. E aquele que não vigiar, aquele que não orar sem cessar, aquele vai perecer. Mas o Senhor disse que se aquele orar, se aquele vigiar, esse vai conseguir alcançar. Porque o Senhor conseguiu, nós vamos alcançar. Então, Deus disse para Pedro: será possível, Pedro, que não pode orar nenhuma hora comigo? Vigiar para que não entres em tentação. Então nós temos que vigiar, temos que manter o fogo aceso. Talvez nós temos por costume de ver que hoje em dia a palavra do Senhor vem para dizer que o amor de muitos esfriaria. E a gente tem visto isso até nas igrejas. Não é só no mundo, nas igrejas. Pessoas que jejuavam, pessoas que consagravam a sua vida, pessoas que tinham cargo, largou mão, desistiu. Por quê? Porque não vigiou. Porque Deus disse: vigiai e orai. Porque sem oração nós não alcançamos. Nós não alcançamos nada. Então, nós vemos aí o mundo como está. O amor de muitos está esfriando. Dentro das igrejas a gente vê pessoas chega, senta, não está nem orando, já chega e já senta. Pessoas que você quer dar uma oportunidade, a pessoa fala: hoje eu não quero, mas só que não é só hoje. Eu já para pensar quantas vezes eu já tenho recusado. Por quê? Porque o fogo está apagando, não tem mais sacrificado. É a palavra do Senhor que para o altar manter aceso, para o altar manter revestido, tinha que ter sacrifício, tinha que ter algo novo. Não poderia ser o sacrifício que foi feito um dia antes. A oração que você fez ontem, o jejum que você fez ontem, o louvor que você cantou ontem, não serve mais para hoje. Já era, esse já foi. Deus quer o de hoje. Deus, Ele deu tudo por mim e por você. Ele deu tudo por mim e por você na cruz. Ele falou: pode tacar, prega, deixa descer o sangue, deixa descer, até chegar aqui, me espetar e ver que não tem mais sangue. Então, por que você está aqui hoje nessa noite se segurando? Você está se revezando, não está dando glória, não está dando aleluia. Por quê? Deus está falando assim: tem que ter fogo, tem que ter a lenha, para que venha ter sacrifício, para que venha ter fogo. Porque Deus diz assim: eu vou mandar um fogo, mas a obrigação é de vocês manter aceso. Eu não posso manter aceso, é de vocês. Então, a gente sabe que para manter aceso tem que ter lenha. Irmãos, está na hora da gente acordar, está na hora da gente começar a ter lenha, colocar lenha no altar, e parar de achar que o que foi feito ontem está bom, e parar de achar que o que foi feito, o que foi cantado ontem está bom. Não, irmão, não é assim, não é assim. Precisa ter lenha, precisa ter coisa nova. Deus, Ele falou para Moisés: Moisés, é uma ordem, eu não estou pedindo, é uma ordem, Moisés. Eu quero que isso aconteça, eu quero que todo dia venha ter lenha, eu quero que todo dia venha ter fogo, Moisés. Não é pedido, é uma ordem. Deus está pedindo para mim e para você nessa noite: eu quero mais sacrifício, eu quero mais vigilância, eu quero mais fogo no altar, eu quero mais fogo. Porque se apagar, Deus sabe todas as coisas. Deus sabe que se apagar, amanhã você não pode estar mais aqui, amanhã você pode sair da igreja. Então, enquanto tiver lenha, enquanto tiver fogo, o inimigo ele rodeia, mas ele não toca. Ele rodeia, mas não toca. Outra hora estive lendo Jó. Sabe por que o inimigo não tocava nas coisas de Jó enquanto Deus não permitiu? Porque Jó, enquanto seus filhos festejavam, ele orava, ele oferecia sacrifício. E a Bíblia do Senhor diz que Jó orava tanto que Deus ele colocou uma cerca, e todas as coisas de Jó tinha uma cerca de proteção, que o inimigo não tocava. Que para o inimigo tocar, acredito que muitos já leram e percebeu, Deus teve que permitir que o inimigo fosse tocar nas coisas de Jó. Então, por que o inimigo talvez tenha tocado em algo na sua vida? Por que o inimigo talvez tenha tocado em coisas nas nossas vidas? Porque nós não temos oferecido sacrifício, nós não temos mais colocado lenha no altar, nós não temos mais dado presença, nós não estamos mais na presença do Senhor.
Talvez eu e você estejamos tão frios que não estamos percebendo. Mas Deus nessa noite está dizendo para mim e para você: eu quero lenha, eu quero lenha. Porque enquanto você tiver lenha, e tiver fogo, e tiver me adorando, eu vou repreender o inimigo da sua casa, eu vou repreender aquele que está enfermo, eu vou tocar, eu vou curar, eu vou abrir as portas para aquele que está com a porta fechada. Enquanto você estiver na minha presença, o inimigo não vai tocar. Deus nos adverte nessa noite para que nós venhamos meditar nessa palavra e trazer lenha para o altar. Só que para isso, nós não podemos chegar no altar de Deus de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que o sacerdote ele tinha que correr bem cedo, mas ele tinha que primeiro colocar suas vestes apropriadas, tinha que ter uniforme. Ele ia, colocava o uniforme, ia lá, tirava a cinza, arrumava o altar, colocava a lenha, voltava. Aí ele voltava, colocava outra roupa e ia, tirava a cinza para o lado e separava a cinza. Porque a cinza, aquela cinza significava aquilo que já foi queimado, aquilo que é o pecado já foi. Ah, mas talvez você pergunte, mas a cinza é só coisa ruim, não é só coisa ruim. A cinza significa coisa que já foi feita lá atrás. A cinza significa algo que já foi queimado. Então já foi. Então, talvez Deus ele nos adverte nessa noite para nós devemos pensar dessa forma. Por que eu e você temos pensado lá atrás? Temos pensado, talvez eu e você ficamos pensando coisas assim. Nossa, mas lá atrás eu era isso. Lá atrás eu era aquilo. E nós ficamos pensando na cinza porque a cinza Deus disse que tem que ser retirada. O que foi lá atrás já era, passou. Deus quer coisa nova. Deus quer coisa nova. E coisa nova para Deus é fogo. É fogo na igreja, é fogo no povo. É a presença do Senhor. Porque Deus diz: enquanto vocês dão glória, enquanto vocês colocam lenha, eu mando fogo. Enquanto vocês sacrificam, eu mando fogo. Enquanto vocês descem, eu mando fogo. E o fogo não vai apagar, vai arder continuamente. Então, talvez nós temos que parar para pensar o que tem nos apagado. Porque eu e você temos pensado em cinza, nas coisas lá atrás. Talvez a gente pare para pensar, a gente fica o dia todo pensando em coisas que passou. Mas a gente não pensa nas coisas que Deus está preparando para mim e para você. Deus não quer, Deus o que passou, passou. E Deus quer coisa nova. Se Deus quer coisa nova, nós temos que fazer por merecer. Vamos fazer nossa parte, que é oferecer sacrifício. Que é colocar lenha. Porque Deus disse: enquanto vocês colocar lenha, eu vou mandar fogo. Elias, enquanto ele foi naquele deserto, arrumou o altar, ele chamou o povo ali de Baal, o exército de Acabe, ele chama o povo. E os 450 profetas de Baal, ele chama e reúne no monte. Diz para o povo assim: vamos fazer aqui um sacrifício, vamos fazer aqui um desafio. Vocês preparam 2 bois, um para vocês fazem do seu jeito, eu faço o preparo do meu jeito. Você é bom esse desafio, vamos topar. Mas eu quero todo mundo de profeta de Baal, eu quero os 450 de Azera e os 400 de Baal, eu quero aqui. Eu quero o povo, todos os profetas mentirosos, quero todos, e Acabe também. E o povo diz a Bíblia que o povo se reúne, o povo acha bom esse desafio que Elias faz. Porém, Elias deixa o povo lá, e o povo está se sacrificando, preparando um sacrifício. E diz a Bíblia que o povo começa a sacrificar e começa lá a clamar a Deus de Baal, e clama lá e grita, e nada. E a Bíblia diz que Elias, aproximadamente umas 11 horas, meio-dia, Elias vê aquilo, e Elias começa a zumbar do povo, dizendo: gritam mais alto. Os seus deuses talvez estejam dormindo ou estejam viajando. Gritam mais alto, quem está vendo a corda. E o povo começa a se cortar. A sacrificar com o seu próprio sangue. Porém, Elias fala: agora chegou a minha vez. O Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus que vai ser adorado em Israel. E Elias prepara ali o altar. A Bíblia diz que Elias chega e prepara. Elias prepara ali as 12 pedras, arruma o altar, prepara, joga o seu sacrifício. Ele pede para que tragam 3 candeias de água e joga ali, molha bastante a lenha. E diz que no momento em que Elias prepara o altar, Elias se ajoelha e clama ao Senhor. Diz: Deus, honra o teu servo perante todos aqui, e mostra a esse povo que verdadeiramente o Senhor é Deus de Israel. Diz que a Bíblia, no momento em que Elias clamou, acabou de clamar isso, o fogo desceu e consumiu tudo. O fogo desceu e consumiu tudo. E diz que naquele momento todo o povo começou a explorar em terra e adorar a Deus.
Então, a gente pare para pensar que para a gente receber algo de Deus, a gente tem que oferecer sacrifício. Sem sacrifício nós não vamos alcançar nada. Nada. Deus diz: clama a mim e responder-te-ei. Mas temos que clamar e pagar o preço. Porque Deus, Ele faz as coisas perfeitas. Deus, Ele não é Deus de Baal, que não vai ouvir. Deus diz que Ele não está com os ouvidos Deus diz a palavra do Senhor assim: Ele está com os olhos atentos. Ele não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, nem com os ouvidos agarrados para que não possa te ouvir. Ele está atento. Se você clama, você recebe. Mas tem que clamar com sacrifício. Se você clamar de qualquer jeito, se você trazer as filhas do lado de fora do pecado, você não se prostrar na presença do Senhor e pedir a presença do Senhor: Senhor, me restaura, limpa. Deus não vai ouvir, porque Deus, Ele é santo. Deus diz assim: seja santo, porque eu sou santo. Irmãos, a palavra do Senhor vem para dizer que o fogo tem que arder continuamente, não se apagará. O fogo, pois, sobre o altar arderá nele, não se apagará. Então, que nessa noite eu e você venhamos meditar nessa palavra, que o fogo tem que arder. Não importa, irmãos, deixa para lá o que foi, o que vocês ofereceram ontem, o que vocês fez ontem, o que vocês, até hoje, o que nós fizemos aqui hoje, de hoje, está acabando. Isso já vai passar. Deus amanhã vai querer coisa nova. E coisa nova para Deus é fogo, é presença. Se você oferece coisa nova, Deus vai te renovar. Então, que nós venhamos nessa noite sair daqui com essa palavra: que Deus quer fogo, Deus quer lenha nova, Deus quer presença, Deus quer limitar. Limita quem entra, quem deixa de entrar no seu lar. Porque tem pessoas que estão entrando só para ver se você está bem. Tem pessoas que estão entrando só para ver a sua derrota. Talvez entrou pessoa na sua casa hoje, talvez entrou pessoa na sua vida, na sua casa, que tenha entrado e tenha falado assim: está passando por dificuldade, eu vou ajudar para amanhã sair falando. A palavra do Senhor que você está com a mão direita, a esquerda não pode saber. Então, me limita. Deus quer limite. Deus quer limite na sua vida. Deus quer limite no altar. Deus quer limite no templo do Senhor. Deus quer limite. Pode convidar o irmão para vir até o ato, até o pátio. Chegando no pátio, lava as mãos. Pode vir até o lugar santo, mas chegar no lugar santíssimo é só você e Deus. É só você e Deus. Então, nós venhamos meditar nessa palavra. Os horários já se foram. E quero dizer para os irmãos que nós venhamos meditar nessa palavra. Eu não sou pregador, sou levita do Senhor, sou um vaso que o Senhor está me usando aos poucos. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa na vida de muitas pessoas aqui, porque Deus me mostra pessoas sendo renovadas. Deus me mostra pessoas sendo revestidas do fogo. Deus me mostra, mas Deus manda falar assim: põe a lenha nova, filho. Põe a lenha nova, filho. Porque eu não quero mais nada do que foi passado. Eu não quero. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, mas o sacrifício tem que ser novo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, que essa palavra venha ficar ao meu e seu coração. Eu quero agradecer a minha oportunidade, agradecer ao pastor que deu a oportunidade para mim, agradecer primeiramente a Deus. E desde já, eu quero peço aos irmãos que dê uma salva de palmas para o nosso Senhor Jesus Cristo, que nessa noite está aqui conosco. Amém? Uma salva de palmas, irmãos. Eu volto para o pastor nessa noite.